Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre a sina dos 100 mil. Pois é, Bolsa Brasileira a 100 mil pontos e Bitcoin a 100 mil reais. O que fazer? Quais são as expectativas? O que nos trouxe até aqui, não é verdade? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ações, bolsa e também Bitcoin no episódio de hoje, num papo descontraído aqui com meus caríssimos colegas Rafael Lopes, instrutor de renda fixa, risco, performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP, que está com inscrições abertas para a turma do segundo semestre. Fala, Rafa, tudo bem? Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Bora lá, mais um BTC Money. É isso aí, a gente está com as inscrições abertas para os nossos cursos. Dia 23 de julho, agora a gente começa o curso de opções, turma bombando, e logo a gente dá início também às turmas do GFP e do Velho Investing, todo mundo empolgado, segundo semestre chegando aí, e aos pouquinhos a gente voltando ao normal, né? Por enquanto, turmas virtuais, mas quem sabe em breve alguma turma presencial. Vamos ver, vai depender de como as coisas acontecerem, né? Mas cada vez mais a volta à normalidade. É isso aí, pessoal. Bora lá, mais um BTC Money. Vamos nessa. E você que tem interesse em fazer o General Finance Program para fortalecer seus conhecimentos e possibilitar um crescimento acelerado de carreira dentro das principais áreas do mercado financeiro, aquelas áreas dentro dos bancos de investimento, private equity, fundos, etc., manda uma mensagem para a gente, eu coloco um comentário no vídeo do YouTube desse episódio, se você estiver ouvindo pelo podcast, e se você estiver no YouTube, já deixa seu comentário falando que você quer os cursos da BTC presenciais. Aí a gente começa a ter um cheiro aí para colocar uma nova turma. O outro curso, que é o curso que o Marco Barros, nosso instrutor de investimentos, ministra lá no GBP, o General Business Program, já tem uma turma presencial que você pode se inscrever no site, tem as turmas virtuais ao vivo para você que prefere esse novo modelo também. Enfim, fala Marquinho, muito bem-vindo. É isso aí, Mestre Habib. Olá, Mestre Rafa. É sempre uma honra, um prazer estar aqui nesse episódio número 124, 124, Habib, falando sobre a sina dos 100 mil Ibovespa ou Bitcoin. Cara, estou interessado em saber o que vocês acham sobre isso. Pois é, eu também estou bastante interessado. A gente talvez não esperava ter essa sina dos 100 mil. Acho que não sei se algum analista previa esse tipo de encaixe, né? Apesar de que são ordens diferentes, né? Um é real, outro é pontos, mas tudo bem, a sina dos 100 mil a gente vai arredondar aqui, viu, pessoal? Mas é muito importante a gente começar a analisar sobre renda variável, que hoje parece não ser um terreno frutífero para esse tipo de classe de ativo, mas por outro lado, pode ser uma boa oportunidade. E também, a gente não vai falar hoje, mas para você se proteger, reduzir riscos e aumentar a diversificação da sua carteira, é muito importante analisar a possibilidade de investimentos no exterior. E para isso você pode contar com a Nomad. A Nomad é a primeira empresa a possibilitar conta em dólar no Brasil para você utilizar, fazer suas compras no exterior, utilizar um cartão de débito, não pagar aquelas taxas exorbitantes de câmbio dos cartões de crédito e também o IOF, e também investir com segurança, com responsabilidade, seja através do home broker ou de carteiras administradas. E para você que ainda não abriu sua conta na Nomad, você tem um presentão da BTC, é só utilizar o cupom BTC10 e se você realizar a primeira remessa em até 15 dias da abertura da conta, você recebe $10 na sua conta. E com o dólar subindo aí, viu, pessoal? $10 já dá mais de R$ 50 na cotação de hoje, dá uns R$ 53. Então, aproveita, porque isso é direto na sua conta, hein? Para você poder investir mais um dinheirinho, ok? Então, utiliza o cupom, pega o link aqui na descrição do episódio e começa a diversificação no exterior. E para você que se interessa em se inscrever nos nossos cursos, fica o convite também, o link está na descrição. Bom, pessoal, vamos lá. Então é o seguinte, peguei aqui algumas informações, tá? Primeiro pegando a Bolsa Brasileira, tá? Então quando a gente fala do IBOV, né, se a gente pensar na Bolsa representada como índice Ibovespa, que é o conjunto aí das principais ações negociadas no Brasil,
A gente tem um patamar hoje está aqui, ó, 98.542 pontos, um pouquinho menos dos 100 mil que a gente falou. Lembrando que ela atingiu um patamar de 130 mil no ano passado, em volta, mais ou menos um ano atrás, e antes disso, antes da pandemia, né, do início da pandemia, tal, do fechamento das coisas, tudo, estava num patamar de 118, 115, 118 mil, e aí teve um tombo, aí chegou perto dos 67 mil pontos. Ela foi crescendo, mas agora está numa queda e já dura um tempinho. Quando a gente fala do Bitcoin, a Bitcoin aí que popularizou bastante, principalmente na pandemia, se a gente pensar, eu vou colocar os valores em reais, tá? Porque o valor hoje do Bitcoin em reais está 100.500 reais mais ou menos. Lembra que toda hora isso muda. Mas ó, antes da pandemia, a gente tinha o Bitcoin negociando a mais ou menos 38, 39 mil reais. Só que no ano de 2021, ele atingiu patamares de 340 mil reais. E no final do ano de 2021 chegou próximo dos 360 mil. Claro que aqui também influencia o câmbio, ok? Então a gente está falando dos valores em reais. Mas, se comparar com esse pico, a gente tem uma bela redução. Porém, se comparar com o início da pandemia, ainda tem um valor bastante alto. Rafa, a gente estava comentando agora há pouco em relação ao Bitcoin, que parece que muita gente tá com prejuízo, né? Parece que o negócio se popularizou justamente quando estava em alta, né? Isso daqui me parece meio recorrente nesse mercado. O pessoal começa a investir no bull market lá em cima e quando está no prejuízo se assusta e vende. O que tem acontecido aqui na sua visão com o Bitcoin? O que a gente pode esperar? Esse é um comportamento bastante característico do ser humano, né? Que é o efeito manada e muito do se deixar contaminar por momentos de euforia, assim também como se deixar contaminar por momentos de mais estresse, de pânico, de um certo medo, né? Uma aversão a risco extrema no mercado. Então, não foi diferente com o Bitcoin. Naturalmente, quando o Bitcoin passou por aquela valorização bastante expressiva, né? Chegando a níveis aí mais ou menos de 65 mil dólares, com um câmbio a 5,50 aproximadamente, né? Que o câmbio naquela época foi ali na fase da Covid, o câmbio entre 5,40, 5,50, 5,60, mais ou menos, oscilando nessas faixas. E depois uma queda bastante expressiva. A gente tá vendo as criptos, né, o Bitcoin, no caso, sendo negociado agora numa faixa de 19 a 20 mil dólares, com um câmbio a 5,20, 5,25. Esse câmbio chegou a voltar até 4,60, 4,70 em alguns momentos. Então, quando a gente olha para a cotação do Bitcoin em reais, realmente foi uma queda bastante expressiva, né? Todo esse movimento tá muito ligado ao que está acontecendo na política monetária americana, ou seja, a alta dos juros nos Estados Unidos tem feito com que a liquidez diminua, e aí começam a surgir alguns questionamentos, né, sobre a valorização ou a precificação de alguns ativos, porque até então boa parte dessa alta bastante expressiva, né, do Bitcoin estava relacionado ao excesso de liquidez, aquelas políticas fiscais e monetárias muito agressivas por parte, né, dos bancos centrais, e aí principalmente o Banco Central americano, e naturalmente muito fluxo foi direcionado para essa classe. É quase que um efeito inflacionário mesmo, né? Ou seja, você vê uma valorização muito expressiva desses ativos frente ao dólar, né? E aí, obviamente, a hora que começou a ter uma reversão desse cenário, essa tendência ela parou, né? E aí a gente começou a ver as quedas realmente bastante fortes. E, como eu estava mencionando, que foi o início aqui da nossa conversa, naturalmente, nessa alta, nesse movimento de alta, muita gente entrou, muita gente comprou, muita gente imaginava, né, que essa alta ia ser ininterrupta, que ele ia bater 40, 50, 60, mas que ia continuar subindo.
para 70 mil dólares, 80 mil dólares, 100 mil dólares, sei lá quanto, que é natural, isso acontece em todos os mercados, né? Mas aí o fato é que boa parte, né, das pessoas, dos investidores que hoje possuem criptomoedas, entraram nesse momento de alta. Então, isso significa que uma grande proporção dos investidores em Bitcoin hoje estão amargando uma perda, né, nas suas carteiras, e uma perda bastante relevante. O que se coloca, isso foi até engraçado, uma matéria que eu li ontem, né, que 90% dos multibilionários, né, Warren Buffett, Bill Gates, entre outros, têm uma posição bastante contrária às criptomoedas até o momento, né? Não sei se isso vai mudar em algum momento futuro, mas hoje eles fazem comentários muito no sentido de uma crítica, né? E não fazem investimentos diretos em cripto, apesar de fazerem investimentos indiretos, às vezes via bancos, às vezes via alguma outra empresa, mas não fazem investimentos diretos, né, nas criptomoedas. A gente sabe que, obviamente, toda a fortuna deles está, ou boa parte, denominada em dólar, então também dá para entender, né, que eles também têm um segundo interesse aí de não querer, né, pelo menos até o momento, que essas criptos se estabeleçam tanto, mas eles têm argumentos justificativos. A principal delas é que essas moedas ainda não ganharam aceitação, né? Ou seja, você realmente não vê as criptos sendo utilizadas como meio de troca, efetivamente tendo a função de moeda, mas a gente está caminhando aparentemente para isso. Em algum dia, sim, é bem provável que elas assumam esse papel, essa função, mas é difícil antever se vai ser daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas a gente vê cada vez mais uma popularização e uma aceitação. Vai depender basicamente disso. Tanto enquanto não houver realmente uma usabilidade, uma aceitação das criptos como uma moeda mesmo, é realmente difícil justificar valorizações tão expressivas, né? Porque você fica meio sem entender o porquê, de onde vem a demanda. É muito mais acaba assumindo um caráter realmente especulativo, né? Mas é isso aí. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Se a inflação segurar nos Estados Unidos, pode ser que pelo menos essa volatilidade que a gente viu tão absurda e recente, ela diminua bastante. Pois é, eu concordo que depende muito da aceitação e que hoje realmente é um ativo bastante especulativo. Aí, Marquinho, eu queria saber a sua visão, se você acha que existe a possibilidade disso dar um revés, da gente voltar a ter crescimento da cotação do Bitcoin como a gente teve no ano passado, no ano retrasado, e se nessa linha do Rafa, será que não está faltando um CryptoPix para a gente poder popularizar o Bitcoin, né, e fazer transações mais rápidas com a criptomoeda? Excelente pergunta, Habib. Bom, eu sou um fã de Bitcoin, eu acho que o valor que ele traz a longo prazo é fantástico. Independente disso, o cenário que o Rafa trouxe, né, de aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos, me faz, no mínimo, ficar fora, e aí, Habib, dos dois mercados, tá? Tanto do Bitcoin quanto de Bolsa de Valores Brasil, né? E, dependendo da situação, eu falaria que até venderia, tá? Então, ou venderia, ou, no mínimo, ficaria fora desses dois mercados, porque realmente tem uma expectativa aí com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos dos ativos se desvalorizarem. Já falou isso em episódios, né? Já falamos sobre esses episódios do BTC Money anteriores. Beleza. Dado esse ponto, eu acredito bastante no Bitcoin, né? Justamente por causa dessa interferência dos estados no dinheiro, né? Uma dessas interferências é justamente a taxa de juros, né? Então você controla o preço do dinheiro no tempo, controlando essa taxa básica de juros, né? Além disso, uma outra interferência que eu não gosto, né, Habib, a gente já falou sobre isso aqui também em outros BTCs Money, do estado no dinheiro, é a impressão descontrolada do dinheiro, que aqui no Brasil a gente está vacinado contra isso, a gente sabe, imprime muito dinheiro, vem inflação, descontrole, sabe? E, na minha opinião, um dos motivos pelo qual aqui no Brasil a gente ainda é tão defasado em planejamento financeiro,
né, até os dias atuais, porque, pô, vamos ser sinceros, Habib, quem é que consegue se planejar com uma inflação de 80% ao mês? Foi o cenário que muitos de nós, muitos brasileiros viveram, meus pais viveram isso na época. Bom, 1988, quando eu nasci, no mês que eu nasci, Sarney presidente, Habib, a inflação foi de 80%. Pô, você chegar lá e receber o salário, em vez de ser no mercado hoje comprar um carrinho, se você vai no final do mês, só tem meio carrinho, né? Enfim, prejuízo assim também tem, né, como o Rafa trouxe, aquela galera que comprou Bitcoin lá em cima, né, lá nos 360 mil reais. Né? E aí eu fico imaginando, né, eu tenho alguns amigos que compraram parte de Bitcoins em 200 mil reais. Eles ainda perguntavam, e aí, Marquinhos, sei lá o quê? Eu falei, acredito, mas ninguém pode prometer o preço. Aí, Habib, o que aconteceu? O Bitcoin caiu dos 200 mil para 100 mil reais. Eles perderam 50% do valor investido. Né? E aí, sabe o que é pior, Rafa? Para eles voltarem a simplesmente ter o que eles investiram, precisa subir 100%. Né? Precisa ter um investimento. É um ativo muito volátil, né? Realmente. E a gente tem que deixar claro que pode ser que no futuro o valor dele vá zero. Né? Sei lá, inventa uma nova tecnologia que é melhor que o Bitcoin, ou um supercomputador que consegue resolver lá o problema. Hoje em dia, para resolver resolver a criptografia do Bitcoin, a gente precisaria que todos os computadores do mundo ficassem focados em resolver essa criptografia. E isso demoraria 4 idades do universo. Né? Então, é impossível quebrar hoje a criptografia do Bitcoin, mas vai que no futuro a gente tem tecnologia para isso, pode ser um grande risco para o Bitcoin. Né? Então, minha opinião, tá? Minha futurologia, minha especulação, meu chute, chamem como é que quiser. A curto prazo ficaria fora dos dois, mas se eu tivesse que apostar, o Rafa chega aqui e me ordena, fala, mas quem eu aposto? Vai, tem lá bolsa e tem Bitcoin. O que você faz? Eu, pessoalmente, Habib, eu venderia a bolsa e compraria Bitcoin. Lá para o futuro, eu acho que vai ser muito melhor. Até olhando as máximas, né? A máxima da Bolsa de Valores aqui no Brasil foi 130, enquanto a máxima do Bitcoin foi lá 360 mil reais. E eu espero, né, já nessa assina dos 100 mil reais, a Bibi já passa a bola para você, desses 100 mil pontos, né, assina dos 100 mil, que o Bitcoin no futuro vai valer lá 100 mil dólares. Mas isso aí é só meu chute, a Bibi tá com você. Muito bom. Bom, eu certamente ficarei de fora do Bitcoin, como sempre estive, não sou um entusiasta, né? Eu realmente acredito que vai ser muito difícil outros estados-nação seguirem o caminho de El Salvador e perderem o seu poder, né, da moeda fiduciária estatal, né? Enfim, eu não acredito também que os estados vão cair, tá? Eu acho que isso pode ser um pouco utópico, apesar de que o cenário pode ser interessante em alguns aspectos, viu, Marquinhos? Aí depois a gente bate um papo de bar para falar sobre isso. Porém, falando sobre bolsa, pessoal, e aqui eu vou colocar só alguns exemplos, e lembra que, tanto com Bitcoin ou com outras coisas, tudo que a gente fala aqui é meramente ilustrativo, tentando passar um aspecto didático e nada é recomendação ou desrecomendação também. Tá? Então, vou pegar 3 ativos, que são ativos que tiveram uma boa popularização ao longo dos últimos anos ou que são populares desde sempre. Né? Esse primeiro caso, popular desde sempre, o Itaú. Então, o Itaú ele tem algumas ações em bolsa, uma delas é o ITUB4, que são as ações preferenciais do Itaú, e aqui, ó, eu peguei o gráfico dos últimos 5 anos, antes da pandemia estava negociando aí perto de 35, 37 reais a ação. E aí, pós-pandemia, ele teve a queda, claro, só que ele passou a negociar num patamar mais baixo. Ele chegou ali por volta dos 30 no ano de 2021, 32 reais, e esse ano ele está negociando a uma base de entre 20, 22, 24 reais, né? Hoje a cotação está 22,67 no momento que a gente grava. Então ela ainda não está tão diferente assim, mas está num patamar mais baixo, ela está negociando numa média mais baixa. Já Magalu, antes da pandemia, estava lá no patamar de 10, 11, 12, chegou até 14 reais, depois deu uma queda e subiu muito. A Magalu chegou a negociar perto dos 30 reais, 28 reais mais ou menos, ali no final de 2020, começo de 2021, e agora negocia a R$ 2,34, que é um patamar que a gente não vê desde 2018. Então caiu bastante. E outra que caiu de uma forma estupenda foi a Cogna. A Cogna, que negociava ali nos idos de 2017
a R$ 20, R$ 19 a ação, hoje está 2,14. Então a gente tem quedas muito expressivas. E aí, Marquinho? Bom, Itaú, a gente sabe, uma empresa já muito antiga. Se a gente pega as empresas um pouco mais antigas da Bolsa, a gente até vê um pouco mais de estabilidade, até pelo tamanho e o modelo de negócio, mercado financeiro, um banco. Mas se a gente pega a Ambev, dentre outras empresas, própria Petrobras e outras empresas mais tradicionais, a queda não foi tão acentuada. Quando a gente pega as empresas mais recentes, ou que tem a síndrome de startup, vamos dizer assim, então a gente pode pegar vários exemplos, Melius, West Wing, Mobile, enfim, várias que abriram capital recentemente. A gente viu uma queda absolutamente expressiva e, em muitos casos, uma queda mais acentuada do que a queda do Bitcoin. E aí, Marquinho, o que muita gente pensa é, bom, se caiu tanto, é hora de comprar. Mas será que a gente não deve ter uma cautela aqui, cara? Com certeza, né? Não é só porque caiu tanto que não vai cair mais, né? O fundo é zero, né? E muitas empresas chegam lá, viu? Quer dizer, tem esse lado bom de ação, né? O máximo que você vai perder é aquilo que você investiu, né? Mas você pode perder lá 100% do que você investiu. Eu já acompanhei alguns casos de ações lá, R$ 100, o pessoal falava, compra, a ação caia para 50. Falou, não, porra, agora vende a casa para comprar e a ação caia para 25, Rafa. Aí o pessoal falou, não, pega empréstimo para investir em ação, porque caiu muito, tá? Caiu 75%. Aí a pessoa pegava empréstimo e entrava, a ação caía para 10. Ai, meu Deus, agora tá muito barato, né? É 5. Né? E mesmo você comprando a 5, daqui a pouco a ação tava 2,50, perdeu mais, cara, 50% você investiu. Então, assim, não é porque já caiu muito que não vai cair mais, né? E esse mesmo conceito é importante se você tem um papel, né? Se você é investidor daquela empresa. Você tem quando a gente compra, se a gente fica emocionalmente, às vezes, ligado com aquele investimento, né? Então, você comprou lá, Magazine Luiza lá em cima, R$ 30, agora ela tá a 2. Aí você fala, não, vou esperar voltar, né? Quando voltar eu vendo. Aí a ação cai para 1, sei lá. Né? Então, não é porque você já perdeu muito, você não vai perder mais. Né? E uma dica que eu aprendi trabalhando na mesa da Bolsa de Valores é o seguinte, é muito melhor perder muito do que perder mais ainda. Né? Então, despluga, estuda o fundamento da empresa, sabe? Porque aí que está a solução. Né? Cada empresa, né, cada ação representa uma empresa diferente. Né? A gente fala aqui do Ibovespa hoje, mas é simplesmente um índice que tem lá várias empresas contendo dentro dele, né? Quando a gente pega, e até a gente estava falando no começo do episódio, né? Esse aumento de juros, cara, é principalmente nessas empresas que ainda não dão lucro, né? Que com os juros a zero é fácil você captar dinheiro, né? Com os juros maiores é mais difícil, né? Tem uma frase no mercado que fala que como é que é? É quando a maré abaixa que a gente vê quem está nadando pelado. Não tem um negócio desse? É isso, o dinheiro fica mais caro, a gente vê quem realmente é uma empresa que agrega valor à sociedade, consegue gerar fluxo de caixa ou não, Habib. Pois é, muito bom. E aí a gente passa para o tema realmente importante, que é do velho investing, que o Rafa conhece muito bem. E a gente precisa falar sobre análise de valor de empresa, análise de estratégia, modelo de negócio, geração de caixa, não é, Rafa? Porque, eventualmente, sim, essas empresas podem eventualmente subir, mas muita coisa vai depender do quanto elas geram de valor, não é verdade? É isso aí. Esses exemplos, né, que a gente estava colocando aqui, que vocês trouxeram, Cogna, Magalu, Itaú, o que aconteceu é que, pegando um exemplo específico da Magalu, existia a expectativa de que a gestão, né, da empresa fosse ser capaz de entregar lucros crescentes a taxas bastante expressivas durante muitos anos, né, durante períodos bastante longos. Quando a gente olhava, por exemplo, o price to earnings de Magalu, mesmo quando ela estava lá naqueles patamares bem altos, a gente via a empresa sempre negociando com múltiplos aí de 100, 120, 130, 140, o que só se justifica em empresas realmente de crescimentos muito expressivos, né? É quase a gente compará-la com as big techs americanas nos bons tempos, né? Ou seja, é realmente quase que você transpor, né? Ou seja, olhar para uma coisa que aconteceu com algumas empresas lá fora e achar que ia acontecer com uma empresa brasileira também.
nada contra, mas obviamente na nossa economia é mais difícil isso acontecer. É difícil uma empresa conseguir crescimentos de lucratividade tão expressivos durante períodos tão longos. Ainda que a Magalu foi realmente muito bem sucedida em várias dimensões, ou seja, quando a gente compara a Magalu com as outras varejistas, ela é mais eficiente, tem vantagens na logística, etc, etc, etc. Mas ainda assim, o que se mostrou é que veio uma marola mais forte, o lucro da empresa já despencou, né? Já está sofrendo muito com juros altos, inflação, etc. e tal. E aí, a hora que esse fenômeno começou a acontecer, o mercado começou a corrigir, mas quando você olha lá, mesmo a esse preço ainda tá negociando a preços a múltiplos muito expressivos, porque o lucro caiu bastante também, né? A Cogna, que é a educação, o setor de educação, foi uma coisa mais ou menos parecida, só que ainda aí com o adicional da Covid, né? Porque aí o fato do ensino ter mudado do presencial para o virtual, em muitos cursos, em muitas atividades da empresa, aí foi uma pancada muito mais forte do que as varejistas, porque as varejistas ainda todo o comércio eletrônico se beneficiou, na verdade, né? Agora, o setor de educação não teve o que fazer, o ticket médio foi lá para baixo. Então, a Cogna é um exemplo da empresa que já estava sofrendo desde o início, e agora eles ainda estão operando 12 meses no prejuízo, ou seja, também vai demorar um tempo ainda para eles conseguirem voltar para alguma coisa próxima, né? Que você citou os R$ 20, mas os R$ 20 ainda tinha a história do FIES, ou seja, você ainda tinha um anabolizante entrando ali, que não tem mais, então agora realmente as perspectivas não são tão lá positivas, né? Agora, o Itaú é um caso engraçado, né? Porque o Itaú, sim, é uma empresa que ano após ano entrega lucros crescentes e crescimentos bastante expressivos, portanto, uma ação muito mais segura para entrar, e a gente só não vê, né, a ação se valorizando muito mais por conta do nível dos juros aqui no Brasil, porque aí você tem uma competição quase desleal com a renda fixa e, naturalmente, as pessoas, entre colocar numa Selic a 13,25 ou colocar num IPCA longo aí de quase IPCA mais 6, jogar num pré a 13%, acabam, mesmo olhando para uma boa empresa como o Itaú, direcionando muito fluxo para a renda fixa, e aí você não tem sustentação em preço, né? Porque o price to earnings do Itaú, eu estou olhando aqui da Itube 4, né? Estou olhando no Yahoo Finance, está em 8 vezes. Porra, 8 vezes price to earnings, uma empresa que te entrega lucros crescentes ano após ano, e deve continuar assim, não é nada mal, né? É um investimento bastante seguro. Portanto, eu me arriscaria a dizer que nesses patamares dificilmente ela vai cair muito mais. Mas ainda assim é sempre aquela história, né? Se deixa o dinheiro na renda fixa, se não, que é o que eu estava comentando. Mas tem boas oportunidades, sim, na Bolsa Brasileira, sem dúvida nenhuma. Tem alguns nomes que dá para investir. É só uma questão de saber fazer a análise correta e achar essas oportunidades. Mas nesses patamares de 100 mil pontos, tem já coisa que dá para colocar o dinheirinho com um pouco mais de tranquilidade. É isso, né? A gente já comentou aqui em algum episódio passado sobre análise gráfica e análise fundamentalista, e análise gráfica tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é só jogar o ticker da empresa no Google, ver o histórico e falar, bom, tá abaixo da média. Tá? É um pouco mais complexo do que isso, senão acaba virando um cassino mesmo. Mas a gente realmente acha interessante, né? Eu queria saber até se o Marquinhos concorda, realmente analisar os fundamentos da empresa para montar sua carteira, né? E eventualmente, se você quiser especular, especula com um valor bem pequenininho, um dinheiro que definitivamente não vai fazer falta para você, né? E Marquinhos, eu queria que você encerrasse aí para a gente, já encaminhando para o final do episódio. É isso aí. Só agradecer, então, sim, né? Antes de você investir, conheça aquilo que você está investindo, né? Então, isso serve para tudo. Nada aqui que a gente falou é realmente uma recomendação, né? A gente está colocando só o nosso posicionamento, e é legal porque a gente tem até posicionamento contrário, né? Eu, Habib e Rafa, cada um traz aqui sua opinião. E é isso. Só agradecer e desejar uma excelente semana. Até o próximo dia de semana.
Muito obrigado, mestre Marco e Rafa. Muito obrigado também pela contribuição de hoje. Valeu, pessoal. Eu que agradeço, prazer. A gente se vê no próximo BTC Money e um grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Obrigado você por acompanhar a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. Na semana que vem estamos de volta para mais BTC Money. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.